Olá pessoal, tudo bem? Então hoje o comentário aí de 9 de dezembro, manhã, 7 da manhã, antes de abrir o mercado, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o DI Futuro, o Boletim Focus e a inflação, que veio aí com um número alto, né pessoal? Então olha só, a primeira coisa sobre o DI Futuro é o seguinte, nós usamos o 27 porque ele tem boa correlação com os IPCAs longos, o 29 também, certo? Ano que vem nós vamos focar mais no 29, tá? Vejam aqui que apesar das taxas no Tesouro Direto estarem praticamente no 0 a 0 essa semana, a gente continua percebendo uma redução aqui dos juros futuros. E esse patamar aqui, 6,88, é mais baixo do que a maior queda que houve até o momento. Isso aí vai ficar claro nesse gráfico aqui de um mês, ó. Então, ó, a queda continua. Só que isso não passou ainda para o Tesouro Direto. Então, dá para meio que antever mais quedas nas taxas? Eu acredito que sim, por esta tendência gráfica aqui, tá, gente? No de 3 meses, a informação mais clara do gráfico de um mês. E aí, se a gente for olhar aqui, pessoal, vou dar uma informação para vocês muito bacana, tá? Aqui, ó, isso aqui é meados de agosto, né? Quando começou essa alta, vejam só que isso aqui ele desenha um balão, ó, e depois desce. E quando que desce? Desce aí começando em meados de novembro, né? E depois continua a queda. Então, esse balão aqui, vocês estão vendo esse balão? Por que eu escolhi essa palavra, gente? Porque é exatamente isso. É um balão. Então, quem está esperto, quem está ligado aí, já pegou o conceito, né? Ou seja, movimento especulativo relacionado às eleições. Porque esse desenho, gente, é o mesmo desenho que o DI Futuro fez na eleição presidencial em 2018. É o mesmo desenho. É o mesmo, certo? Eu acho que esses insights que o mercado dá pra gente, isso não dá para negar, pessoal. Olha aqui, ó. E, bom, é claro que tem outros fatores, outras circunstâncias caminhando aí para uma solução do problema de saúde. Isso aí também é um fator muito importante, mas não dá para negar, o desenho é absolutamente igual, tá? Vocês podem procurar aí no DI Futuro 25, lá em 2018, o DI Futuro 27, eu acho que já tinha um bom volume de negociações em 2018. Vocês vão observar que mais ou menos nos mesmos meses, na pré-primeiro turno, tá? Pré-primeiro turno e depois da resolução das eleições, vocês vão ver o mesmo padrão gráfico, o mesmo, certo? Bom, pessoal, isso é o que eu queria falar do DI Futuro. Agora vamos ver o Boletim Focus. O Boletim Focus veio aí com um dado impressionante de inflação, acima de 4%. Lembrem que a inflação de 2019 fechou em 4,31% e o grande culpado da alta foi o choque da proteína no último mês. E nós estamos vendo algo muito parecido esse ano, porque da onde que veio esse 4,21, sendo que há uma semana estava 3,54, muito próximo da nossa projeção 3,6, e aqui eu tenho que concordar com o relatório Focus. Por quê? Porque nós temos uma projeção, aqui ó gente, da Ambima, meu Deus, essa tela verde aí, projeção da Ambima para dezembro já saiu e vale até o dia 16, 1,26. Isso aqui é quase o mesmo patamar do dezembro do ano passado, em que houve o choque da proteína. Então, acho que isso aqui faz o quê? Isso aqui é exatamente quanto acima da nossa projeção. Eu tinha colocado 0,75. Então, 3,6. Eu acrescento meio ponto, 4,1. Né? Se eu pegar a minha projeção, colocar de acordo com a Ambima, fica 4,1, o que bate com os 4,2 do Boletim Focus. É 4,1, 4,2, é questão de gosto, né, gente? Então, realmente, a inflação de 4%. Então, de novo, né, a gente começa a ver o seguinte, no longo prazo, parece que não tem muito como fugir
de determinados padrões. O que eu quero dizer com isso? Que está soando complicado para o país manter realmente uma inflação na casa dos 3% por um período mais longo, certo? 2017, se não me engano, isso aconteceu, ficou ali na casa dos 3%, depois não conseguiu mais. Então, isso vale para os nossos níveis, patamares de quando a gente vai escolher um prefixado, né, de quando a gente vai pensar assim num tesouro IPCA, a taxa acima para maximizar essa rentabilidade. Então, a taxa acima, dependendo do prazo, a gente vê aí que, claro que as taxas estão baixando agora, mas a gente vê assim que com inflação de 4%, IPCA mais 4%, isso vai bater os principais benchmarks do mercado, certo? Isso tem uma grande chance de sair vencedor num prazo até médio. Bom, pessoal, então esse é o detalhe aí. PIB menor um pouquinho, né? O tombo um pouco menor, saindo da casa dos 4,5. Será que isso chega a menos 4? Bom, eu vou falar para vocês que eu estou na torcida para que sim. O câmbio aí que despencou nos últimos dias, vem aqui a projeção para 5,22 e a taxa Selic 2%. As previsões da Selic continuam absolutamente iguais em todo o período, certo? Então isso aí também nos dá uma certa tranquilidade que não tem muita modificação, apesar de vários ruídos no mercado. Isso a gente acompanha aí nos portais de finanças, dizendo assim, o Banco Central vai ter que elevar rápido a Selic. Não é o que está evidenciado pelos leilões que a gente cobre aqui no canal, na série dos tubarões, e também não é o que o Boletim Focus é um compilado da maioria, né, do pensamento médio do mercado. Não é o que o pensamento médio do mercado acredita, e teve uma matéria aí de grande repercussão essa semana, em que os gestores citaram lá que o Banco Central vai ter que agir rápido, elevar rápido essa Selic e biriri, bororó. Eu realmente não acredito. Eu acho que isso aí, mais uma vez, é coisa para chamar atenção, para chamar público para o produto deles, tá? Agora vamos aqui ver a inflação mesmo, né? E a inflação foi um número ruim, mas tá se aproximando mais da nossa realidade, né? Assim, quando a gente olha a inflação e a gente tem aquele choque e vê assim, não, mas eu estou pagando muito mais na minha alimentação e tal. Sim, porque os componentes são diluídos. Mas vejam que quanto mais vai passando o tempo, mais vai caminhando para um prazo maior, o que acontece? As coisas vão se aproximando mais da realidade, certo? Então é isso. É que nem índice de bolsa, índice de juros futuros, tudo isso no curtíssimo prazo, pega aí um mês, menos do que isso, vai a chance de estar descolado de alguma coisa é muito maior. Agora, quando as coisas, você aumenta o tempo, você vê que as coisas confluem, né? É só pegar vários produtos aí, comparar o preço numa inflação de 10 anos, você vai ver que vai bater com o IPCA. Isso eu estou falando para aquele pessoal que, né, não acredita muito no índice, mas eu acredito e essa é a maior evidência. A questão assim, é como tudo oscila muito no curto prazo, e absolutamente tudo na economia, quando a gente começa a alongar os prazos, as coisas começam a encaixar, certo? Então aqui, gente, eu tenho uma observação interessante para convidar vocês à reflexão, que é o seguinte. É claro que tem uma frase que está sendo repetida em todos os cantos, que é essa aqui, ó. Essa é a maior variação para um mês de novembro desde 2015. A gente viu isso no IPCA 15, a gente viu isso na inflação de outubro, a gente viu isso, se não me engano, na inflação de setembro, e essa frase vem batendo assim, né? Todo mês a gente está enxergando, seja na imprensa, no IBGE, em qualquer lugar, essa frase, a inflação dos últimos 4 anos é a maior, a inflação dos últimos 5 anos é a maior, desde 2015 é a maior, desde 2014, 2016, a gente está vendo algo nesse sentido já há uns 3 meses, tá? E isso é que nos preocupa um pouco. E aí vem aquela inflação de 1,2 para dezembro, né? Opa, vamos pôr as barbas de molho e de repente repensar aí, né? Uma inflação de 4,2 já inviabiliza, por exemplo, o pré-23, só que aí nós temos que ter uma taxa nele
para cobrir esses, esses 4,23, quanto que deveria ser a taxa dele? 4,97, pessoal. Então, vamos arredondar aqui para 5. Vamos fazer outra continha aqui, ó. 5 vezes 0,85, supondo que a pessoa fique até o fim. Olha aí, ó. É o único jeito, tem que ter uma taxa média de 5%. É o único jeito de pelo menos empatar com essas projeções de inflação. Então, pessoal, então tem essa questão aí desse momentum. Momentum eu estou usando aqui no sentido físico da palavra, né? Momentum é uma força que aumenta a inércia, que o troço continua andando. É mais ou menos isso, tá? Quem entender de física aí pode me corrigir nos comentários. Aqui, gente, os núcleos de inflação. Então, assim, apesar desse estresse, desses últimos 3 meses terem sido bem complicados, deixa eu só mostrar aqui a projeção para a Ambima para janeiro, gente, 0,34. 0,34. Por que um número tão diferente, né? 1,26 em dezembro, 0,34 em janeiro, né? Até que é janeiro de 21. Você pode ficar desconfiado com essa projeção, mas vamos explicar aqui. Nós temos a inflação sazonal, tá? Isso é sazonal no Brasil, tem inúmeros estudos acadêmicos já comprovando isso. Claro que tem uma margem de erro, isso não tem problema, mas qual é a sazonalidade, gente? A sazonalidade é assim, ó. Nós temos no final do ano, outubro, novembro e dezembro, os meses aquecidos de inflação, por fatores sazonais, fatores que se repetem todo ano. E nós temos ali, nos meses de inverno no Brasil, no hemisfério sul, nós temos um período de redução da inflação. Isso acontece quando a inflação era 6%, quando a inflação era 10%, quando a inflação é 3%, 4%, e isso se repete rotineiramente. Então eu não me surpreendo com esses 0,34 aqui projetados para janeiro, certo? Pela questão da sazonalidade. E também tem um dado importante, né? Um dado circunstancial do período que nós estamos vivendo. Findando o auxílio emergencial, o consumo cai. Aí, o consumo caindo vai pressionar a inflação para baixo. Então tem essa parcela junto com a questão sazonal, talvez até sendo mais importante que a questão sazonal. Pois bem, e aí, gente, na questão dos núcleos de inflação, é que nós temos alguns detalhes importantes para observar aqui e que nos trazem, digamos assim, uma perspectiva de que essa inflação alta não vai se sustentar. Eu sei que esse dado, muita gente vai apertar o dislike agora, nesse momento que eu estou falando, que a inflação pode baixar nos próximos meses, certo? Isso aí já é esperado, tá, gente? Então, assim, ó, veja aqui, mas vamos olhar os núcleos, vamos ver se o que eu vou falar vai fazer sentido para vocês ou não. Alimentação e bebidas, 2,5%, tá? Maior que outubro, ok, com impacto de meio ponto, quer dizer, meio ponto dessa inflação, que não chegou a 1, foi 0,89, meio ponto, só meio ponto foi devido à alimentação. Então isso é um fator bem claro. Agora nós vemos assim, ó, os demais núcleos, não estão acompanhando esse núcleo de alimentação e bebidas. Eles não estão acompanhando. Então, a culpa não é da economia como um todo, a culpa não é do Banco Central, a culpa não é da taxa de juros, certo? Porque se a culpa fosse desses fatores macro que eu acabei de citar, nós veríamos uma pressão em todos os núcleos. E nós não vemos isso. Nós vemos o núcleo de habitação se mantendo abaixo de 0,5, artigos de residência caindo, vestuário caindo, transportes ali mantendo aproximadamente o mesmo patamar, saúde e cuidados pessoais caindo, inclusive tocando a deflação, despesas pessoais caindo muito, muito baixo, abaixo de meio ponto, educação beliscando a deflação e comunicação também abaixo de 0,5%. Então vejam, gente, que o comportamento de todos os grupos, exceto alimentação e bebidas, está mostrando uma inflação muito serena, muito tranquila, certo? Tá? Isso aqui, na minha visão, faz sentido. Faz sentido.
E aí, quando houver uma resolução dessa pressão muito específica no grupo alimentação e bebidas, e aí a gente pode extrapolar a explicação para questões mundiais com a pandemia, para a questão das pessoas consumirem mais alimentos em casa. Bom, enfim, escolha a sua, tá? Aqui eu não vou me opor a nenhuma hipótese. Mas assim, resolvendo esse estresse aqui, a inflação poderá voltar a uma casa de 3% ao ano, talvez, tá? Bom, gente, agora sim, ó, a nossa mensagem aqui para a questão do Tesouro Direto, e vamos fechar aqui com a telinha da Ambima, tá? Essa projeção aqui de 1,26, pessoal, que vale até o dia 16 de dezembro, e nós estamos falando para vocês no dia 9, veja bem, é uma semana, gente, é uma semana que o VNA, o valor nominal, por isso que eu coloquei tanto vídeo sobre o VNA nos últimos dias, para vocês estarem com esse conceito bem fresco na cabeça. O VNA de todos os tesouros IPCAs, paguem eles ou não juros, vai ser corrigido por isto aqui, cupons e tudo mais. Claro, só que dezembro não é um mês que paga cupom, infelizmente, a gente tem que esperar até fevereiro, que vai ser o mês que o IPCA 30, 40, 50, que é o antigo para quem tem, o IPCA 26 com juros antigo para quem tem, vai pagar dia 15 de fevereiro. Mas olha, pessoal, todo o VNA dos IPCAs está sendo corrigido por este número aqui. Então a gente depois vai, ao longo da semana, aí vai mostrar a evolução do VNA, que a gente faz aquele raciocínio, né? O VNA nada mais é do que aquele valor que o nosso Tesouro IPCA vai atingir na data do vencimento. Só que ele é corrigido todos os dias, e a gente vai acompanhar isso nos próximos dias para mostrar essa evolução para vocês. Tá bom, pessoal? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo aí, mas eu acho que o conteúdo é importante, tem muitas reflexões para a gente fazer sobre isso, conversar sobre inflação, sobre essas projeções, o Boletim Focus, a Ambima, enfim, eu acho que tudo isso é muito importante para a gente entender melhor o Tesouro Direto e saber aproveitar as melhores oportunidades, tá? E sem contar o balãozinho aquele, né, dos juros futuros, que eu acho que é uma dica muito quente ali, hein, pessoal? Muito quente, tá bom? Deixa nos comentários o que você achou sobre o que nós comentamos aqui nesse vídeo, quais são as suas reflexões. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.